todas as coisas que o Senhor quer, nos fazendo crescer na Tua presença e aprendendo do Senhor, porque só o Senhor é o nosso ajudador, só o Senhor tem nos ensinado a cada dia a viver na plenitude do Teu amor. Que este seja um dia de bênção, de vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Esta é uma passagem que eu gosto muito. Evangelho de João, capítulo 6. E aí o nosso tema hoje é vida eterna. E aí quando nós falamos da vida eterna, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? O céu. Provavelmente é isso que você pensa. Não é isso? A gente fala em vida eterna, nós pensamos no céu, na eternidade com Deus. Mas Jesus, quando ele fala da vida eterna, ele fala o seguinte no livro de João também, capítulo 17, versículo 3, que ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecermos a Deus. A vida eterna é conhecermos Jesus como enviado de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz que roga a igreja para que a igreja seja um. Assim como ele e o Pai são um. Quando isso acontecer, o mundo vai crer que Jesus é o enviado de Deus. Por mais que nós preguemos a exaustão, mas se nós não tivermos unidade, não há como o mundo crer. Se nós tivermos facção dentro do nosso grupo, se nós tivermos divisão dentro do nosso grupo, do nosso corpo, que deveria ser um só, trabalhando em conjunto, o mundo não vai conseguir crer que Jesus é o enviado de Deus. Não sou eu quem estou falando, quem falou isso foi Jesus na oração sacerdotal. A nossa unidade é a maior mensagem do mundo, a mensagem mais poderosa é a nossa unidade. Porque quando houver unidade, vai haver conversão. Quando houver unidade de propósito, Jesus diz que o mundo vai crer que ele é o enviado de Deus. E aí cumpre essa palavra. O mundo vai conhecer Deus como o único verdadeiro Deus e vai conhecer Jesus como enviado dele. E aí a obra vai ficar completa. O grande problema é que quando Jesus falou, um reino dividido, ele não se subsiste, ele não se mantém, ele não se fixa. Ele não estava falando do mundo, ele estava falando de quem? Da igreja. Ele não está falando dos de fora, está falando dos de dentro. A Bíblia nunca está falando por de fora, ela está sempre falando dos de dentro. Então, quando ele fala assim, o reino dividido, ele não vai se sustentar, ele não vai se manter, ele não vai subsistir, ele está falando da igreja. Então, nós precisamos ter unidade de propósito. Essa semana, na aula inaugural da segunda-feira, eu falava, um dos maiores exemplos de unidade na Bíblia é a Torre de Babel. Os caras tinham tanta unidade, mas tanta, que Deus fala assim, rapaz, esses caras vão conseguir o propósito que eles têm. O propósito deles é mau, o coração deles é mau, mas esses caras vão conseguir fazer, porque eles são um só. A mente deles é uma só. Que até o próprio Deus aponta que aqueles caras conseguiriam o seu intento, porque eles não tinham mente dividida.
Então nós precisamos entender que a nossa mensagem ela só vai surtir efeito quando nós, como igreja, formos um. Quando nós colocarmos as nossas diferenças à parte e entendermos que aquilo que nos une, aquilo que nos liga, é maior do que aquilo que nos separa. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. E aí o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Essa palavra prossigamos em conhecer, a ideia dela é se esforcem ao extremo, a exaustão, ao máximo possível, com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, para continuar conhecendo esse Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Evangelho de Deus, ele é muito simples. É muito simples. Aí, às vezes, vem uns caras, não, porque no original grego, no original hebraico, os caras querem dificultar o que é simples, gente. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a você mesmo. Isso é o Evangelho. Façam pelos outros aquilo que você quer que faça a você mesmo. Fazendo isso, você cumprirá Moisés e os profetas. Todo o Antigo Testamento se resume a só isso. Fazer pelas pessoas aquilo que quer que faça a vocês. Pastor, mas é Jesus que está falando, não sou eu não, filho. Ele está dizendo se colocar no lugar do outro, amar o outro, fazer pelo outro aquilo que você quer que faça por você. Você está manifestando o amor de Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu 10 mandamentos primais. 4 relacionados a Ele e 6 relacionados à nossa convivência. Como eu digo sempre, eu sou de humanas, mas as exatas nos ajudam. Se 4 na nossa relação com Deus e 6 é na nossa relação em comum, Deus está preocupado com o quê? Com a nossa relação com Ele ou com a nossa relação em comum, entre pares? É óbvio. Mesmo que você não seja de exatas como eu, é um fato. Então, quando nós convivemos entre nós e aceitamos o fato de que Deus em nós é a esperança da glória, que Deus em nós é quem nos faz crescer, que Deus em nós, quando nós formos um, o mundo vai crer, o seu filho vai crer, o seu esposo vai crer, a sua esposa vai crer, o seu vizinho vai crer, o seu patrão vai crer, o seu empregado vai crer, os seus vizinhos vão crer, a nação vai crer, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus e que nós somos embaixadores dele aqui na terra. Mas para isso nós precisamos sermos um. Porque isso traz unidade, isso traz propósito. Esse texto de João, ele é fantástico. E aí eu quero falar da vida eterna, porque ele termina, Pedro falando disso. Mas aí eu coloquei aqui para nós hoje conhecermos dentro desse texto 7 tipos de pessoas que buscam Jesus. 7 tipos de pessoas buscam Jesus. Dentro dos evangelhos, você vai ver que ricos procuraram Jesus, pobres procuraram Jesus, miseráveis e excluídos procuravam Jesus. Todos os tipos de pessoas procuravam Jesus. Servos, livres, escravos, pessoas sem ocupação nenhuma, pessoa com ocupações. Todas as pessoas, grupos diferentes, procuravam Jesus. E dentro desse livro aqui, dentro do Evangelho de João, nesse capítulo 6, nós temos algumas particularidades de pessoas que procuravam Jesus. Algumas podem ser parecidas conosco, outras não podem ser parecidas conosco. E aí nós vamos ver aqui 7 tipos de pessoas que procuravam Jesus. Primeiro tipo de pessoas que procuravam Jesus. Pessoas curiosas. Olha só, versículo 2.
Uma grande multidão seguia Jesus, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Mas, pastor, eles não são curiosos. Eles são pessoas que estão interessadas nos milagres. Mas dizem que eles querem milagres? Não. Está dizendo que eles seguiam Jesus porque eles viram os milagres. Porque lembra quando Jesus estava indo para a casa de Jairo? Havia uma multidão comprimindo Jesus, a ponto dos discípulos, quando Jesus questiona quem o tocou, o que os discípulos dizem? Mestre, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Havia uma multidão, mas uma pessoa estava com foco, objetivo, procurando um milagre. Precisando de um milagre, mas investindo em buscar esse milagre. Tinham várias pessoas ali, de repente, precisando de milagres também. Mas não tinham foco. Só tinham curiosidade. Só queria estar perto. Só queria estar junto. Então tinham pessoas ali curiosas de estar perto de Jesus. Hoje tem gente que gosta de estar em lugares, passa no lugar, tira uma selfie para dizer que esteve ali, para dizer que foi no evento. Lá naquela época não era diferente, não tem novidade no mundo, gente. Do mesmo jeito que o povo era lá, o povo era aqui. Eles só não tinham o quê? Tecnologia. Eu gostaria. O princípio é o mesmo. Não mudou nada. A gente só avançou em tecnologia. Hoje a gente define lá, tirando foto, marcando a nossa sinalização. Só diferente, mas não mudou nada. Pessoas querem, muitas das vezes, estar em alguns lugares só para dizer que estão. Pessoas, muitas das vezes, vêm na igreja somente para cumprir uma escala, somente para fazer um número. Somente para não ter que ficar dando explicação para o líder porque não veio no culto. Não serve para nós esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, nós não podemos imitá-las. Segundo tipo de pessoa, vira para a pessoa que está do seu lado. Você precisa ser assim. Pessoas prestativas. Pessoas prestativas. Jesus olha aquela multidão. Jesus, o próprio texto diz que Jesus instiga ali os discípulos e diz assim, ó, dá-lhe voz de comer essa multidão. Aí a galera fala, Jesus, tem uma multidão aí, como é que nós vamos alimentar esse povo? 500 denários não dão conta. 500 denários não dão conta de alimentar essa multidão. Aí a pessoa pensa assim, 500 denários é... Não, gente. 500 denários não é 500 reais. 500 denários é 50 mil. Que é isso, pastor? É, gente. 50 mil. 500 denários é 50 mil. O discípulo diz que não vai dar conta de alimentar a multidão, para você ver o tamanho da multidão. E aí, André, irmão de Pedro, ele diz aqui, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui tem um menino que tem 5 pães e 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão desse tamanho? Que 50 mil não vai resolver a questão da alimentação desse pessoal. Então André é prestativo. André é aquele que vai chamar Pedro para estar com Jesus. André era uma pessoa prestativa. Então nós precisamos ajudar. Não conseguimos resolver os problemas, mas nós tentamos. André sabia que aquilo que ele conseguiu não ia resolver o problema. Mas ele tentou. Muitas das vezes nós vimos um problema acontecer e não movemos uma palha, uma unha para tentar resolver. André, ele tenta resolver. É possível? Não. Mas ele se coçou. Ele deu o primeiro passo.
Terceiro tipo de pessoa, vira para a pessoa aqui do seu lado. Esse você precisa ser generoso. André diz que encontrou um menino, um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Esse rapaz aqui, esse menino, ele é generoso. Você está num deserto, mó galera, farinha pouco, meu pirão primeiro, filho. Ninguém tem comida, não vai dar para ajudar todo mundo, não vai dar para resolver o problema de todo mundo. Entre todo mundo e eu, quem vai? Eu. Mas ele abre mão do seu pouco. Ele abre mão do que ele tem. Ele é generoso. Ele compartilha aquilo que ele tem. Então o menino apresenta o pouco que ele tem a Jesus. O pouco que nós oferecemos ao Senhor, o Senhor, ele é multiplicador. Ordem do Senhor no Gênesis, crescei e multiplicai. Deus não trabalha com soma, Deus trabalha com multiplicação. Às vezes nós falamos assim, poxa, vem para o ministério somar conosco. Deus não trabalha com soma, Deus trabalha com multiplicação. A multiplicação ela é sempre melhor do que somar. 10 mais 10 são? 10 mais 10 são? 10 vezes 10 são? Você ganha mais aonde? Na soma ou na multiplicação? Na multiplicação. Então é assim que o evangelho trabalha. Esse jovem, ele é generoso. Esse menino, ele é generoso. Ele abre o coração e oferece o pouco que ele tem ao Senhor. Então, quando ele faz isso, o texto diz que sobrou vários cestos de pães. Eu não sei quanto Jesus devolveu para ele. Mas um cesto em média em Israel, dependendo, ele deve caber ali. A gente tem uma ideia quando a gente vai na padaria que o pessoal pega lá do cesto. Deve caber uns 30 pães ali pelo menos. Vamos botar a ideia, se dos 12 cestos que sobrou, Jesus deu um para ele. Ele entrou com 5, saiu com 12, mais ou menos, 30 quer dizer. Em média, eu estou dizendo isso em média. A Bíblia não está dizendo, eu estou supondo. Ele entra com 5 ali e sai com 30 mais ou menos. Era outro pão. Então a gente está vendo aqui que sempre vai haver uma multiplicação. Quando nós somos generosos, quando nós abrimos mão daquilo que tem para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. E ontem o pastor Marcos falava aqui que muitas das vezes nós precisamos entender que nós precisamos levar o que nós temos a palavra da vida, de esperança, de salvação. E muitas das vezes nós retemos essa palavra para as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser generosos nisso também, de levarmos a palavra de vida e de esperança. Você não precisa falar o tempo todo, mas você tem que dar um testemunho de Cristo. As pessoas precisam ver que você é diferente lá no seu trabalho, na escola, na faculdade. Aonde você está, muitas das vezes, sem você falar muito. As pessoas precisam ver você e falar assim, esse é diferente. Eu conheço um monte iguais, mas esse aqui é diferente. Então, quando isso acontece, nós mostramos às pessoas que nós estamos preocupadas, não com o que elas têm, mas com a salvação delas. Precisamos apresentar Cristo, que morreu, ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por nós e que muito em breve virá buscar a sua igreja. Então nós precisamos levar esta mensagem. A nossa generosidade precisa alcançar também a salvação das pessoas, porque nós estamos falando no tema de vida eterna. E a vida eterna é que as pessoas conheçam a Deus como único verdadeiro e a Cristo a quem Ele enviou. E isso é função nossa. Os anjos não têm permissão de pregar o evangelho. Quem tem a função de pregar o evangelho é a igreja, somos nós.
Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso não reduziu a um grupo específico dentro da igreja. Isso é a função de todo crente. Toda a igreja é convocada a pregar e anunciar o evangelho da salvação. Então nós estamos falando de pessoas que buscam Jesus. Falamos dos curiosos, falamos dos prestativos, falamos dos generosos. Agora esse aqui descarta. Existem, mas não podem fazer parte do nosso meio. São as pessoas incrédulas. As pessoas viram a multiplicação que Jesus fez. Jesus multiplica tudo. E aí as pessoas, opa, achamos a solução dos nossos problemas. Lembra do Chapolin Colorado? E agora, quem poderá me defender? As pessoas acham melhor do que o Chapolin. Se alguém está doente, as pessoas procuravam por causa dos sinais, ele resolve. Se estamos com fome, ele resolve a solução dos nossos problemas. Só que Jesus não se interessa por isso. Jesus, quando percebe esse sentimento, Jesus se retira para orar. Jesus se separa para orar. Esse pensamento começou a incomodar Jesus. E Jesus se separa para orar. E aí Jesus se separa, Jesus vai para o monte. Você conhece essa história aqui? Os apóstolos atravessam ali o mar de Tiberíades. E aí quando essa multidão encontra novamente com Jesus, eles querem ver mais sinais. Eles já tinham visto as curas, eles já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes, mas eles continuam querendo sinais. Jesus não precisa fazer mais nada para nós crermos, ele já fez. Aquilo que o Senhor faz em nosso meio, os milagres que o Senhor faz no nosso meio, eles são continuidade do ministério que ele nos entregou, ele nos confiou. Mas não é isso que nos move a buscá-lo. Não é isso que nos move a estar atrás dele. O que nos move a estar com Jesus é a vida eterna. É conhecê-lo de perto, é conhecer a Deus. É isso que nos move. É nos separarmos deste mundo. É aguardarmos essa grande salvação que está entre nós. A manifestação do poder de Deus. E aí eles pediram um sinal. Senhor, faça mais um sinal. Tem gente que gosta de espetáculo. Tem gente que todo dia quer ver alguma coisa diferente na igreja. Uma vez o pastor André Gomes esteve aqui pregando e ele falava sobre o livro que a gente vai até ministrar na Santa Ceia, lá da carta de Paulo aos Coríntios. E aí ele diz o seguinte: se alguém tem fome, coma em casa. E aí ele fez a aplicação. Ele não está falando somente de comida, ele também está falando da palavra. Você vem na igreja para continuar comendo. Mas você tem que comer na sua casa. Quantas refeições você faz por dia? Tem gente fazendo 3, tem gente falando 4. Tem gente que faz até mais. Agora a pergunta é, quantas vezes você se alimenta no seu espírito? Aí você acha que segunda, quando você vem, quarta, quando você vem, domingo de manhã e domingo de noite vai dar conta? 4 vezes em 7 dias, uma vez. Você acha que vai dar conta? De manter-se de pé, de se fortalecer, de ter todos os nutrientes necessários para você continuar de pé? Você acha? Não vai, não. Então, se você tem fome, coma todo dia. Porque todo dia nós precisamos nos alimentar, todo dia nós precisamos nos abastecer. E aí, quando nós fazemos isso, nós deixamos a incredulidade.
Porque a palavra, ela vai nos fortificando. Porque no dia da adversidade, o que o salmista diz lá no Salmo 27? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Lembra quando eu falei do termo lá de conheçamos e prossigamos a conhecer? Aqui é o mesmo termo. Uma coisa peço ao Senhor e vou me esforçar ao extremo, a exaustão, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Aplauda o Senhor. Não é uma coisa assim, me deu vontade. Aí, como já dizia o pastor Renê, não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta. Não, gente. É vontade mesmo, é dedicação, é força, é querer, é buscar. É se esforçar para isso. Então, para nós termos a nossa fé avivada, o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque o que vemos é temporal, a coisa passa. Você abre um pacote de biscoito, leite maltado. Agora os caras botaram até menos no pacote, né? Era 200 gramas, agora é 175 gramas. Né? Até nisso, tem gente que nem percebe, né? Eu percebo tudo, né? Uns era 200, agora é 150. Tudo vai diminuindo. 250, acabou. Está tudo diminuindo. Então, o preço continua o mesmo. Mas então, nós, quando nos alimentamos, aquilo que é saboroso, aquilo que é gostoso, a gente quer mais. E a palavra precisa ser assim. O que eu como hoje de manhã, eu tenho que mudar no almoço. Eu não posso comer a mesma comida sempre. Porque o livro de Provérbios diz que o mel é bom, mas se você comer demais também, enjoa. Então você precisa variar. Aí por isso que quando a gente pega lá um projeto de leitura bíblica anual, aí você vê, tem um salmo, tem um provérbios, tem uma passagem do evangelho, tem uma passagem de uma carta paulina, porque você precisa variar, assim como você varia no seu cardápio. Então nós precisamos disso para fortalecer a nossa fé, para estarmos sempre em dia com a nossa fé, absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós como uma terra fértil. E aí, quinta aplicação, também esse nós não podemos ser. Pessoas inconstantes, que é a quinta aplicação para nós. Pessoas inconstantes. Versículo 26, Jesus diz assim, respondeu Jesus, em verdade digo a vocês, vocês não estão mais me procurando porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Primeiro estão atrás dos sinais, agora estão atrás do pão. Mas daqui a pouco querem outra coisa. A mente variada. Apóstolo Tiago chama de ânimo doble, mente dividida. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Era o povo de Israel na época do profeta Elias. Uma hora querem Deus, outra hora querem Baal. Mente dividida. E aí, o apóstolo Tiago diz que quando somos mente dividida, inconstantes e indecisos, não receberemos nada de Deus. Ele diz no versículo 7, que uma pessoa que pensa, não alcançará coisa alguma do Senhor. Não sabe o que quer. Nós buscamos o Senhor não pelo aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Ele é isso, e isso nos basta. Nós hoje temos acesso à presença de Deus, porque a nossa dívida foi quitada, paga, aniquilada. Então isso nos dá acesso à vida eterna. O Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento.
E hoje nós temos um novo nome escrito no livro da vida. Então isso é para nós de suma importância. Então quando nós entendemos isso, nós não podemos e não seremos pessoas inconstantes, mas seremos pessoas determinadas, perseverantes na palavra do Senhor. Nós precisamos ter a perseverança de Caleb. 45 anos. O cara caminhando 40 anos no deserto, vendo seus irmãos, seus parentes, seus primos, vizinhos morrerem no deserto. Mas ele sabia aonde iria chegar. Ele tinha uma promessa. Depois de 40 anos, eles entram na terra prometida. Caleb ainda espera 5 anos até que a tribo dele é sorteada. Cara, caminhei 40 anos por causa daquelas 10 camaradas, cabeça dura. Entramos na terra prometida. Josué, meu amigo, meu parceiro, vou falar com ele. Deus me deu promessa. Mas ele ainda espera 5 anos até que a tribo dele é escolhida. Sabe o que é isso? Visão de promessa de Deus. Deus fez a promessa, mas Deus tem princípios. E ele não quebra os princípios. Caleb aguarda mais 5 anos para poder tomar posse daquilo que o Senhor tinha prometido sobre juramento. E aí ele mantém a sua mente. O seu ânimo é constante. Ele não varia naquilo que o Senhor tinha falado. Ele diz, da mesma forma que o Senhor falou, hoje eu continuo crendo. Da mesma forma que o Senhor falou, hoje eu continuo vendo que eu vou possuir a terra dos meus inimigos. Então persevere no Senhor, não seja inconstante, não tenha ânimo dobre, mas seja focado naquilo que o Senhor te prometeu. Nós temos aqui a 6º tipo de pessoas, pessoas carnais. Pessoas que estavam preocupadas somente com o aqui e o agora. Versículo 50 diz assim: este pão que desceu do céu para que todo o que comer não pereça. Jesus falando. E aí ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é a minha própria vida. Eles estavam falando de um pão físico, Jesus está falando de um pão espiritual. É igual Jesus falando com Nicodemos. Jesus está falando das coisas espirituais, Nicodemos está falando das coisas naturais. Aí Jesus está falando, Nicodemos, você não está entendendo. O que eu estou falando é muito mais profundo do que você imagina. Essas pessoas tinham a mesma mente de Nicodemos. E aí Jesus fala lá no versículo 65, e prosseguiu. Por causa disto, falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não for concedido pelo Pai. Só permanece fiel àqueles que o Pai traz, aqueles que o Pai entrega a Cristo, e aqueles que Cristo no grande dia vai entregar ao Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Quando Jesus tirou a perspectiva do mundo natural, do mundo carnal e botou no mundo espiritual, as pessoas desistiram. Porque no mundo espiritual há regras. O funil aperta. A porta é estreita. O caminho é estreito. Apertado, difícil. E aí os discípulos desistiram de andar com eles. Não é tão fácil assim. Eu acho que eu já vi, sei lá, umas 300 vezes um desenho, que é desenhos bíblicos, o pão do céu. Eu gosto sempre de ver, que fala da história aqui do rapaz que leva os pães. E assim, as pessoas estavam sempre esperando algo. E não é esperar algo. É como eu falei, a obra já foi feita. O Senhor já preparou um lugar para nós. Ele já fez a obra da redenção.
Ele já ressuscitou, ele já derrotou a morte. É como eu digo sempre, tem gente que tem medo da morte. Crente? Não, gente, não tem como. Eu não quero sofrer, é diferente. Mas o sofrimento faz parte da vida. Não quero sentir dores, mas sentir dores faz parte da vida. Mas a morte é só uma etapa. Eu nasci, eu cresci, me casei com aquela dona ali. Estamos hoje vivendo. E estamos aqui. Não sei quando, mas vai ter um dia que o Senhor vai me chamar. Mas tem um dia que o Senhor vai me recolher. Ou vai recolhê-la antes, não sei. Mas isso faz parte da vida, está tudo certo, gente. Isso não é problema. Quantos morreram antes de nós, quantos vão morrer depois de nós, isso faz parte da vida. Mas o que o Senhor nos chama é para algo maior. É saber que no grande dia, quando o Senhor chamar vivos e mortos para apresentar-se diante dele, e quando se fizer chamada, lá estarei. Aguardando um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo sem doenças, um corpo sem dores, um corpo sem marcas, um corpo sem nada, um corpo perfeito para poder entrar na eternidade. Porque esse corpo aqui, perecível, ele não pode herdar a incorrupção da eternidade. Para herdar a vida eterna, vamos receber um novo corpo, um corpo capaz de resistir à glória de Deus. Então é isso que nós aguardamos. Mas as pessoas que são inconstantes, que são carnais, elas não se interessam por isso, porque elas estão preocupadas com aqui e agora. E aí, aquela multidão desistiu de acompanhar Jesus. E aí Jesus hoje, vamos colocar na nossa linguagem, teria sido cancelado por maior galera. Imagina você estar lá, mais ou menos 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. Você está lá com o vídeo bombando lá no YouTube, lá não sei das quantas, no Instagram, não sei das quantas aí. Está bombando. De repente está cheio de curtida lá. De repente você fala uma palavra dura. Todo mundo te cancela, todo mundo te... Tem gente que entra até em depressão. Só que Jesus não estava preocupado em ser cancelado não, filho. Ele sabia quem ele veio agradar. Eu vim agradar ao Pai. Versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Entre 15 e 20 mil, só sobrou 12 pessoas. E Jesus ainda manda quente para cima dos caras. Se é outro, fala, não posso perder esses 12 aqui. Esses 12 aqui, vou ter que fazer um agrado para não perder. Jesus não. Mandou quente para a multidão, manda quente para os caras também. Só que esses 12 aqui estão preocupados com outra coisa, que é o tema da nossa mensagem. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, milagres fazem bem? Fazem. Queremos? Queremos. Pão para comer? Queremos? Queremos. Mas todos nós somos trabalhadores, trabalhamos a vida inteira. Pão não é a questão. Nós estamos interessados em viver a vida sem fazer nada. Nós não queremos pão, nós queremos a vida eterna. Nós não queremos nos fartar de comida, nós queremos a vida eterna. As coisas aqui são temporais, são passageiras, perecem com o tempo. O que nós queremos, ninguém pode nos dar ao seu Senhor. Ninguém pode fazer nada no seu Senhor. Não estamos aqui atrás de coisas que se perecem com o tempo. Estamos aqui atrás da vida eterna. Então Pedro
ele mostra para nós a preocupação do crente tem que ser em buscar a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a Deus. Então, se você quer a vida eterna, continue buscando conhecer o Senhor. Se você quer a vida eterna, continue apresentando a Cristo como enviado de Deus. Essa é a resposta. Apresentar Cristo às pessoas. E eu tenho orado ao Senhor, pedindo cada dia mais: Senhor, me dê coragem e ousadia para anunciar Cristo, a esperança da glória. A gente ora por tantas coisas, mas eu lembro do apóstolo Paulo pedindo oração à igreja de Colosso, lá no capítulo 4. Orem por nós, para que o Senhor abra portas de oportunidade para a pregação da palavra. O apóstolo Paulo podia orar: orem por nós, porque estamos presos aqui em Roma, para que o Senhor faça justiça por nós, para que essas acusações que não procedem contra nós sejam retiradas. Ele podia fazer essa oração. Estaria errado? Não. Mas ele não está preocupado com isso. Ele estava rogando à igreja: orem por nós, para que o Senhor nos abra portas de oportunidades para a pregação da palavra. Porque a vida dele era buscar conhecer a Deus como o único verdadeiro. E conhecer a Jesus, a quem Deus enviou. Então, quando nós fazemos isso, as outras coisas perdem o valor. As outras circunstâncias perdem o valor. A nossa oração é para que possamos proclamar que Cristo vem buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para que naquele dia nós possamos receber dele o vinde bendito de meu Pai. Entrai para a terra, para a glória do meu Pai, que está preparada antes da fundação do mundo. Entrai no descanso do meu Pai. Entrai no gozo do meu Pai. Entrai na terra que eu preparei para vocês. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação. Buscar esta palavra de Deus em nossos corações. Eu não sei muitas das vezes o que você ora, o que você pensa, o que você pede. Mas as orações, elas são necessárias. O apóstolo Paulo nos manda: fazei conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Em tudo rogue ao Senhor. Mas peça ao Senhor oportunidade de ser um canal de bênção. Peça ao Senhor oportunidade de levar o evangelho a outras pessoas, de fazer conhecido o nome do Senhor em outros lugares. E aí, aonde você estiver, você vai ser um instrumento. Como eu falei, não precisa falar muito. Precisa só dar o bom testemunho de Cristo. Que as pessoas vejam em você uma diferença do mundo em que você vive. Que as pessoas aprendam de você ser manso e serem humildes, a serem pessoas que conseguem pensar no outro em primeiro lugar, que conseguem olhar a dor do outro e se compadecer das pessoas, porque foi isso que Cristo fez por nós. Nós não tínhamos condição de pagarmos a dívida que foi contraída lá no Éden. E aí Deus envia Jesus para pagar dessa dívida. E aí, quando Jesus faz isso, Ele nos dá a condição de anunciarmos essa mensagem a outras pessoas. Então, seja qual for a situação que você esteja atravessando, entregue no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor, pedindo a Ele que nesta manhã Ele te use como instrumento para abençoar outras pessoas. E aí, de repente, você vai falar: pastor, eu não consigo explanar bem sobre Cristo, eu não consigo falar bem sobre Cristo, o meu conhecimento é mínimo. Mas nesta manhã, peça ao Espírito Santo que, como Jesus falou quando Ele enviou lá os 12, quando Ele enviou os 70, não se preocupe com o que vocês vão dizer. Simplesmente, o Espírito Santo falará por vocês. Então peça ao Senhor que o Espírito Santo esteja falando na sua boca. Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no meio da sua família, quando você estiver numa reunião, quando você estiver no meio de um grupo de amigos, que você saiba abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo de Deus falar por você. Falar através de você, usar a sua vida como instrumento.
usar você como instrumento nas mãos do Senhor. Então que nós possamos entender que a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro e conhecer a Cristo, a quem Ele enviou. E nesta manhã nós vamos encher no nosso coração de esperança, de vida, de paz, porque sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluias.